Olha só, as puts estão caindo, as calls também estão caindo, fantástico. E aí, será que está fazendo correto? Será que isso já aconteceu com você? Esse camarada aqui não está fazendo nada certo. Eu sou o Fernando Clean, esse aqui é o Além dos Mercados e hoje a gente está aqui para falar sobre anatomia de um straddle. Como fazer, como não fazer, o que é, para que serve e tudo mais que você precisa saber para ser lucrativo. Então vem comigo e bora pro vídeo. Bom, galera, sem mais delongas, vamos lá. O guia definitivo do straddle. O que é essa estratégia, para que serve e tudo mais. Bom, basicamente o straddle consiste de você fazer uma compra de uma call Delta 50, o mais at the money, ATM possível, e também comprar uma put at the money, Delta 50, o mais próximo disso possível. Então o certo é você fazer, primeiro ponto aqui, presta atenção, o certo é você fazer com os mesmos strikes e dentro do mesmo vencimento, tá? Essa é uma estratégia que é para ser o que a gente chama de delta neutro, ou pelo menos para movimentos pequenos delta neutro. Por que a gente está falando isso? Porque se eu compro uma call delta 50 e compro uma put, o delta da put é negativo. Então, na prática, 50 com menos 50 vai dar zero e você vai ter uma estratégia que a gente chama delta neutro. É claro que com o movimento da ação, os deltas mudam. Então, hoje ela é delta neutro. Se amanhã a ação se mover, esses deltas vão mudar e ela pode muito bem deixar de ser delta neutro. Por isso que a gente está falando aqui que é para movimentos pequenos. Se o movimento tiver uma amplitude muito grande, essa relação deixa de existir. Mas aí a gente já está aprofundando um pouco aqui, logo no primeiro slide. Vamos seguir. Bom, essa aqui é a cara do diagrama de payoff de um straddle. Então repara que é bem importante, essa imagem é maravilhosa, que é exatamente isso que acontece com a maioria dos operadores, né? Tenta botar o pé nas duas pontas ao mesmo tempo e fica rezando para dar certo depois. Mas repara que quando a gente está comprado num straddle, ou seja, comprado na call e comprado na put, de fato é uma estratégia bidirecional. Ou seja, eu ganho se o mercado subir muito e eu posso ganhar também se o mercado cair muito. Onde que está o problema? Quando o mercado fica nesse intervalo aqui no meio. Ou, em outras palavras, quando ele se mexe pouco. Eu preciso, repara, de uma amplitude muito grande de movimento ou para cima ou para baixo dentro do intervalo de tempo em que a opção vence, ou seja, dentro daquele ciclo de vida da opção, porque a gente tem sempre que lembrar que as opções têm um vencimento, uma data em que ou aquela opção se transforma na ação ou aquela opção se transforma em pó, ela perde todo o seu valor. Então repara que nesse exemplo aqui da imagem, eu tenho uma ação de preço 250 e aí o straddle montado aqui no exemplo, ele começa a dar lucro se a ação ficar ou acima do 280 ou abaixo do 219. Ou seja, a ação tem que andar pelo menos 30 dólares aqui no exemplo para começar a dar algum lucro, né? E a gente tem que perceber que 30 dólares em cima de um preço de 250 original, a gente está falando aí de mais de 10% de variação. Então a ação tem que subir mais de 10% ou cair mais de 10% dentro do ciclo de vida dessa opção para esse operador aqui do exemplo ganhar dinheiro, tá? Então, aí você tem que começar a pensar, cara, quantas vezes, né, em quantos por cento do tempo essa ação está variando 10% ou mais dentro desse intervalo de tempo aqui, dentro desse vencimento que eu tenho para essa opção, né? A opção, tenho mais 12 dias, tenho mais 15 dias para a opção vencer. Quantas vezes no passado, na história, essa ação variou 10% para cima ou para baixo dentro desses 12, 15, 18, 20 dias, seja qual for aí o tempo que falta entre a data que você opera versus a data do vencimento, tá? Essa pergunta é muito importante. Vamos começar aqui a falar agora dos principais problemas dessa estratégia, né? Eu já deixei alguns aqui bem claros, mas na minha opinião, o principal problema é que eu sempre falo isso com meus alunos, né? Quando você compra uma opção, o comprado em opções, ele está pagando para esperar alguma coisa acontecer. Repara que no straddle a gente não compra uma, mas a gente compra duas opções. A gente compra uma call e uma put. Então, você está pagando dobrado para esperar determinada coisa acontecer. E o que você está esperando que aconteça? Você está esperando que o preço suba muito ou que o preço caia muito, né? Como a gente estava falando aqui no slide anterior. Então você precisa de uma amplitude de movimento muito grande para sair desse vale da morte aqui, que é a zona de prejuízo da tua estratégia, né? E a gente tem que lembrar que, como eu falei, o comprado paga para esperar. Então o tempo está jogando contra você nas duas pontas da tua operação, tanto na call quanto na put, tá? E é por isso que, na maioria das vezes, os straddles vão dar prejuízo quando comprados dessa maneira, tá? É por isso que está acontecendo aquilo com o camarada da imagem inicial. Ele está vendo a put dele desvalorizar e ele está vendo a call dele desvalorizar. E aquele exemplo ainda está pior, porque o cara não fez um straddle no fim das contas, ele fez outra coisa, mas a gente vai falar disso aqui daqui a pouco. Então assim,
para finalizar aqui a anatomia do straddle, para que serve? Já que você já entendeu os problemas, quando então que você faz um straddle? Faz sentido montar straddles? Quando que é para fazer, né? Então assim, o straddle serve para você capturar movimentos bruscos com a ação. Geralmente a gente vai querer fazer straddles quando? Quando a gente está prestes a ter divulgação de resultado, né, divulgação de balanço, quando a gente tem algum evento macroeconômico para ser divulgado que pode mexer muito com o preço das ações, por exemplo aqui na reunião de Copom, FONC, Payroll, quando a gente tem notícias iminentes ali, fusões, aquisições, processos judiciais, etc. E quando a gente tem cenários de alta incerteza e baixa previsibilidade da direção que a ação pode assumir. Pode acontecer alguma coisa e subir muito, pode acontecer alguma outra coisa e cair muito. Ou seja, é uma coisa um pouco mais esotérica essa última linha, né? E quando que a gente não faz straddles, então? Cara, quando o mercado está muito lateral e não tem nenhum gatilho que faça o operador crer que ele vai se mexer para um lado ou para o outro, ou seja, ele tende a manter aquela estacionariedade, ou seja, continuar de lado. Quando a volatilidade implícita já está muito alta, né? Ou seja, o prêmio das opções já está muito caro, mesmo que aconteça algum evento que movimente o preço da ação, se a volatilidade estiver muito alta, essa movimentação vai ser suavizada pelo impacto da volatilidade. A volatilidade muito alta, ela freia os movimentos da opção, mesmo quando a ação se desloca bastante, tá? E por fim, quando está faltando muito tempo para esse eventual trigger, para esse eventual catalisador acontecer. Não adianta eu querer montar um straddle hoje para algo que vai acontecer daqui a 6 meses, um ano. Eu vou pagar muito caro, porque a opção ainda tem muito valor extrínseco, né? Então eu vou estar comprando muito caro essas opções e aí o tempo vai atuar de forma ainda mais cruel contra o operador, beleza? Então, no fim das contas, resumindo, vai operar straddle quando? Quando tiver trigger. Se não tiver nenhum trigger para fazer o preço da ação subir ou cair, não faz sentido você pensar em straddle. Fernando, mas eu vi aqui que a volatilidade implícita está muito baixa, esse é o melhor momento para comprar straddle. Sim, se tiver trigger, porque se não tiver nada que faça o preço da ação se deslocar, irmão, não adianta nada, tá? Então, é tudo muito bonito, mas você precisa de gatilho, você precisa de trigger, você precisa de coisas que façam ou que pelo menos possam fazer o preço da ação se deslocar para você pensar em montar um straddle. Então, de novo, né, resumindo aqui para você, para o vídeo não ficar muito longo, você precisa ter atenção com volatilidade implícita para não comprar opções quando a volatilidade implícita estiver muito alta. Você precisa ter atenção se antes do eventual gatilho, antes do eventual trigger, o mercado não já precificou isso e a volatilidade já subiu. Você precisa lembrar que não adianta você comprar straddle lá no topo, com a volatilidade lá no topo, porque você vai ter um efeito de IV Crush, e as principais gregas para quem quer operar straddle são o Theta, porque ele é muito negativo e ele vai corroer as duas pontas da tua operação. O Vega, obviamente, como a gente vinha falando, elas são muito sensíveis à expansão ou contração na volatilidade. E o Gama, porque quanto mais longe estiver do vencimento, mais difícil vai ser de você ganhar dinheiro com straddles. E quanto mais próximo, mais sensíveis as opções ficam. Então, assim, os principais erros dos operadores são quais? Montar muito longe do vencimento, ignorar o preço da volatilidade implícita, achar que qualquer evento é um catalisador suficiente, e isso também não é verdade, e, é claro, ficar muito tempo pendurado ali na operação esperando algum milagre acontecer. Viu que errou, cara? Sai logo, porque straddle não é operação para você ficar carregando até o dia do vencimento. Se já passou a data do evento e não aconteceu o movimento que era para acontecer, mete o pé, porque você errou e faz parte da vida. Segue a vida e parte para a próxima, tá? Então, assim, respondendo a pergunta agora do início aqui do vídeo, né? O que o cara fez de errado aqui? Bom, primeiro, ele não montou um straddle, né? Ele montou um strangle, porque repara que os strikes das calls e puts que ele comprou são diferentes. Então ele comprou uma call do 350 de Tesla e ele comprou uma put do 300. Então o primeiro ponto aqui, ele não fez um straddle, ele fez outra coisa. Ele fez uma estratégia que chama strangle e ele conseguiu piorar o que já era ruim. Porque quando ele faz isso, ele abre ainda mais o Vale da Morte, né? O strangle comprado é uma estratégia em que ele vai perder em mais cenários do que o straddle. Então, o que já era ruim, ele conseguiu fazer ficar ainda pior. E assim, como que a gente pode então melhorar um straddle, deixando isso aqui como over delivery nesse vídeo para você? Mas ó, antes de eu te contar como que você pode melhorar, já se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo se te agregou. Se esse vídeo te ensinou alguma coisa que eventualmente você não tinha percebido até hoje, se inscreve e deixa o like, hein? Então como que a gente pode melhorar um straddle?
Bom, basicamente, na minha opinião, a melhor coisa que a gente pode fazer é pensar em melhorar a nossa análise. Porque, repara, você pode saber absolutamente tudo sobre opções. Você pode saber como monta straddle, como monta strangle, como que faz uma trava de alta, como que faz uma compra de call, uma compra de put. Mas se você errar a direção do mercado, se você se posiciona para um ativo subir e ele não sobe, se você se posiciona para um ativo ficar parado e ele varia muito, você vai perder dinheiro. Então, no fim das contas, o principal é você conseguir alinhar os fractais, alinhar as camadas e fazer uma boa análise. O conhecimento de opções, ele é secundário aqui, ele é commodity praticamente, né? Se você jogar no Google lá como montar uma trava de alta, vai aparecer um vídeo do meu canal te ensinando a montar uma trava de alta. Agora, qual que é a melhor ação para montar uma trava de alta? Qual a ação que está no melhor momento para montar uma trava de alta? Qual a ação que, se eu montar uma trava de alta, eu tenho mais chance de ganhar dinheiro agora? Isso ninguém vai te falar. Então isso você tem que aprender a fazer sozinho ou colar com alguém que sabe fazer isso por você, tá? Então, se você quer aprender a fazer esse tipo de coisa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aí qual outra estratégia você gostaria de ver aqui nesse quadro, a anatomia de uma estratégia, né? A gente pode dissecar aqui todas as estratégias para vocês e mostrar os prós e contras, quando fazer, quando não fazer. Só que eu preciso do seu like, preciso do seu comentário e preciso que você se inscreva nesse canal. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Valeu!